Rogério Ceni, tudo bem? Boa noite. Trazendo a você a pergunta dos torcedores da Arena Fonte Nova hoje, depois do jogo. Por que você deixou o Everton Ribeiro para o segundo tempo e por que aquela saída do Ademir no final do jogo, já que o Ademir estava muito bem no jogo? Boa noite. Bom, boa noite. O Everton, eu gostaria muito de contar com ele desde o início do jogo. Conversei com ele anteontem, ontem. Ele não se sente confortável ainda, principalmente no início do jogo, onde está todo mundo descansado para competir com ele. Ele não se sente fisicamente bem o suficiente para jogar. É lógico que é meu desejo contar com ele. Jogamos o ano todo com ele nessa função. Mas ele passou por uma cirurgia, ficou bastante tempo parado e hoje ele não se encontra em condições de jogar 45 minutos. Se ele já tivesse condições de jogar 45, eu poderia ter iniciado com ele e trocado ele no intervalo. Mas tanto que eu deixo para colocar ele lá pelos, 15, 17, 18 minutos, porque ele ainda sente que não consegue competir fisicamente com os demais. E o Ademir pediu para sair ao final do jogo, enquanto ele teve condições ele continuou. Entrou o Kaique no lugar dele, que é um jogador que também tem 1 para 1, não tem talvez a mesma velocidade, mas tem drible 1 para 1 naqueles últimos minutos do jogo. Mais ofensivo que isso, era impossível a gente ficar dentro do campo. O problema é um primeiro tempo muito, muito ruim, passivo, marcando a distância com o olho. O Fortaleza nem chegou tantas vezes na nossa área, mas toda vez que chegou, nós precisamos de... Eles tiveram 4 oportunidades de gol. Uma, por sorte, foi anulada, que foi um pezinho na frente. Outra deu na trave, que o rapaz bateu da linha de pequena área. E os 2 gols. A facilidade com que hoje entraram na nossa defesa, a maneira como nós marcamos, eu não estou falando da linha defensiva. A linha defensiva também, mas a marcação como um todo, muito frouxa. Fomos acordar para o jogo no segundo tempo. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, mas para que nós temos que passar por um primeiro tempo ridículo como esse para a gente viver o segundo tempo? Até controlamos bem o jogo, tivemos a bola, chegamos bem, o Pulga exigiu boa defesa do goleiro, tivemos outros chutes, mas a facilidade com que nós fomos atacados hoje, as bolas entrando entre Santi, Juba, cruzamento, aquele gol que foi anulado, passou, olhamos, o cara dominou, então assim... A postura do primeiro tempo não condiz com o time que nós somos. A postura do segundo tempo condiz com quem nós somos. Boa noite, Rogério. E a formação inicial do meio-campo com Caio Alexandre e Eric? Por que não o Azevedo? Porque o Fortaleza joga num 4-4-2 e o jogador com mais liberdade era o 5. E o Caio Alexandre, para a construção da jogada, logicamente que eu não podia adivinhar que ia chover, ia ficar empoçado o campo, isso atrapalha um pouco realmente. Mas o Caio jogou sozinho praticamente o primeiro tempo todo. O Caio aproveitou muito, conduziu muita bola, distribuiu muito passe. Chegou muita bola para Pulga, muita bola para Ademir, mas no primeiro tempo eles quase não ganharam duelos, e as que ganharam, do lado do Pulga, essa faixa de campo estava muito encharcada. Então enroscou na água muitas vezes a bola, mas o Caio jogou livre, que era o que nós tínhamos visto, como eles marcaram. E por isso nós optamos pelo Caio. Para dar sustentação ao Caio, nós colocamos também o Eric, que vem treinando bem e que tem muita infiltração dentro da área, ou seja, não teria a mesma capacidade de passe, de construção que o Everton, mas ele conseguiria infiltrar muito bola no Ademir, Eric entrando no espaço, né? Então eu acho que a escolha nesse sentido, ela foi correta, se mostrou correta. O Caio jogou até bem. Poderia até ter ficado para o segundo tempo, mas eu precisava colocar mais um jogador de frente, de ataque, e eu preferi daí dar um pouquinho mais de sustentação com o Nico fazendo essas coberturas pela força física, como você citou. Rogério, boa noite. Nos últimos 4 jogos, o Thiago tem 2 gols e 1 assistência. Você pensa em utilizá-lo na posição do Eric Pulga para aproveitar o bom momento do jogador? Aberto não, quando forem 2 com o William, sim. E eu pensei até hoje em começar dessa maneira que você está falando. Colocando os 2 à frente com o Juba pelo lado. Mas o Juba veio de uma viagem longa, chegou em cima da hora, não sabia se o Juba teria condições de fazer aquele corredor, né? E o Thiago dá mais peso na área, ele deixa o William mais solto para jogar, né? Então, tanto que vem sendo uma alteração corriqueira nos últimos jogos, a entrada dele, para dar mais peso de mais um jogador dentro da área. Fez o gol, ajudou bastante, é um garoto da base que tem nos ajudado muito nesses últimos jogos. É uma opção de jogo, não aberto pela esquerda, num contra um, aí o Pulga é bem melhor, mas como um segundo 9, sim, é uma opção de jogo.
Boa noite, professor. Eu lembro que em 23, quando você chegou, em uma das coletivas, você falou assim que o problema da equipe é que ela marcava muitos gols, mas o problema é que tomava muitos gols também. E o Bahia teve uma defesa também muito vazada na temporada passada, digamos que de tomar mais gols do que jogos. Na passada? Na passada ou de 23? também. E nessa atual, o Bahia já tomou 43 gols, né? Embora tenha jogos de não ter a defesa furada, mas jogos que extrapolam, por exemplo, um 3 dentro Concordo. de casa hoje ou 5 do Mirassol. Como corrigir isso, Rogério? Já que peças foram mudadas, chegaram jogadores para o setor defensivo, mudando ali também o meio-campo no ano passado, que era diferente de 23, gols assim. Bom, quando você quer um time mais ofensivo, que vai te dar mais oportunidades de gol, é normal você arriscar um pouco mais. Mas hoje eu acho que foram muitas falhas individuais, sabe? Não foi o sistema em si. Eu acho que nós tomamos decisões erradas. Não sei se é o primeiro ou o segundo, bola vem, Juba quer adivinhar, bola por dentro, uma parede, bola no fundo, Juba dá o carrinho, corta o primeiro gol. A bola que originou o gol deles que foi anulado, uma bola cruzada, o David, não tinha ninguém na frente do David, ele marcou a bola, não olhou o jogador. Então, assim, teve algumas decisões erradas dos jogadores hoje, né? O Nico deu azar, porque ele toma a frente do jogador no terceiro gol, em cima da linha. A bola está em cima da linha e eles conseguem sair. Lógico que tem o cansaço, o Nico se esforçou muito, foi para uma posição para trás, que não é a dele, mas ajudou muito nesse sentido, né? Mas eu acho que é bastante um número excessivo de erros grandes nossos que deu os gols para ele, não é o sistema em si. E do sistema que fica falho, eu acho, hoje, é a marcação pressionando o portador da bola. Hoje nós não marcamos, nós marcamos bem, a pressão alta, eles bateram a bola, ganharam muito a segunda bola, e aí na hora da segunda bola, da gente voltar com a pressão, né, teve uma que o Pulga veio, olhou, Jean Lucas veio, olhou, e aí o jogador sai no meio deles, jogando, quer dizer... Aí não, se você não tiver a intensidade e o compromisso de marcar realmente para tomar a bola, para pressionar, ao menos para o jogador tomar uma decisão errada ou uma decisão mais difícil, naquele setor de lado onde a gente vem sempre pressionando com os pontas de volta e os 8 vão pressionando, nós assistimos mais o jogo do que o normal. Então, esse foi a falha coletiva. Eu acho que a falha do sistema foi essa hoje. Mas... Além disso, nós erramos individualmente, nós cometemos muitos erros no dia de hoje, mais do que o normal. Boa noite, Rogério Ceni. Você acabou de citar justamente o tema que eu ia abordar com você, com relação ao coletivo, né? O coletivo, no primeiro tempo, não foi bem. O segundo tempo teve que sair para buscar, né? E individualmente, sem querer responsabilizar, obviamente, o jogador A ou B, mas eu queria que você falasse um pouquinho, você acha que o Jean Lucas, por exemplo, você acha que ele teve alguma sobrecarga na função para ele impedir as saídas de bola, na questão de marcação? Você acha que por aquele lado do campo a coisa transcorreu como foi uma partida a contento ou foi abaixo como Cara, em outros setores? nós perdemos de 3-2 jogando em casa, tomamos 3 gols, como foi citado, jogando em casa. Eu não posso ser uma partida, não é uma partida a contento, né? Eu acho que nós falhamos em marcações. Foi talvez o principal ponto, o principal erro nosso foram as marcações muito frouxas. E o que normalmente a gente vem errando, que é nós com a posse de bola, a gente erra um passe simples, às vezes, que propicia o adversário a ter uma oportunidade de gol. Então, se foi a meu contento, não posso tomar 3 gols, mesmo que eu ganhasse de 4-3. Tomar 3 gols em casa, eu tenho que concordar. Não é uma coisa... Não pode ser normalizada, não pode ser colocado como... Por mais que o segundo tempo tenha acabado, e eu acho que até dá orgulho de ver a maneira como nós arriscamos e colocamos o time para frente e tivemos muitas oportunidades de gol no segundo tempo. Mas não apaga tudo eu acho que abaixo do nosso nível que nós fizemos no primeiro tempo. Então não pode ser uma partida a contento nem minha e não deveria ser nem dos atletas. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Como você mesmo citou, né, a equipe melhorou no segundo tempo, mas ainda cometendo alguns erros, né? Muito se dá também pode se dar pelo fato do calendário um pouco apertado. Eu queria te perguntar se você considera que o elenco, diante dessas oscilações, está um pouco desgastado e como fazer para reanimar essa equipe, tendo em vista que há uma disputa pela vaga direta na Copa Libertadores. Eu posso entender que o ano está chegando na parte final e que haja desgaste mental, principalmente. Desgaste físico eu não posso, porque nós tivemos aí dias para treinar, para descansar, se recuperar. E eu acho que mostra que nós fisicamente estávamos bem, porque nós encurralamos o
o Fortaleza atrás, jogando com o Nico improvisado na zaga, com o Juba a hora construído à frente, depois voltou atrás para construir a 3. Então, assim, nós empurramos o Fortaleza no campo de defesa, conseguimos evitar algumas transições, voltamos, construímos fisicamente. Agora, mentalmente, se você quer ir para a Libertadores direto, você tem que ter um nível de concentração maior, um nível de ambição maior. Nós fomos pouco ambiciosos hoje. Nós jogamos um primeiro tempo que inexplicável no comportamental. Eu até acho que jogado mesmo com a bola no pé, tem coisas boas para se tirar no primeiro tempo. Mas sem a bola o jogo também continua. Mesmo que eles tenham, sei lá, 29%, 30% de posse, mas você tem que estar mais atento no sem bola. Acho que sem bola hoje no primeiro tempo nosso foi muito ruim. Um dos piores jogos sem bola que nós fizemos. E o jogo ele só tem duas coisas. Ou você tem ela ou você está correndo atrás dela. Se você corre lentamente ou errado, você vai sofrer no pouco tempo, na pouca troca de passes que o adversário teve, que foi mais ligação direta o jogo todo. Mas até nos chutões, nós sofremos hoje coisa que nós não deveríamos sofrer. O segundo gol, se eu não me engano, é um tiro de meta. Que o goleiro bate, acho que eu não sei se é o Santi, acho que o jogador deles vem, o Santi vem nas costas, né? Protege, a gente fica olhando, o cara pega a bola, põe no espaço. Então, assim, sem a bola o jogo ele existe. E se você não duelar sem a bola, você não vai conseguir ter sucesso. Boa noite, Rogério. Na terça-feira o Bahia publicou um vídeo do pessoal no CT assistindo o jogo do Sub-17, do Brasil Sub-17, na Copa do Mundo. Eu queria saber como é que você está vendo o Mundial feito por Del e Juan Pablo até aqui. Como você avalia, na verdade? Tá. Eu conheço o Del e o Juan Pablo do treinamento todo dia. Acho o Juan Pablo um garoto que já está à frente, principalmente na parte física do que o próprio Del, né? Acho que a primeira fase ela não serve de referência, porque foram jogos contra seleções muito inferiores tecnicamente do que o Brasil. Acho que já um jogo contra uma França já é um parâmetro melhor para fazer uma avaliação. Contra o Paraguai, um time que perde um jogador com acho que menos de 10, não foi no comecinho do jogo ali que o Brasil fica sem um jogador, joga com 10, né? Não dá para avaliar. Fiquei até com receio que o Juan Pablo tivesse se lesionado naquele dia, né? Até perguntei para o nosso departamento. Eu vejo que são jogadores que podem ser úteis ao Bahia no futuro, né? Mas a gente não pode esquecer que são garotos somente de 17 anos. Eu não sei quantos, poderia até fazer um levantamento. Quantos jogadores de 17 anos jogam na Série A do Campeonato Brasileiro? Mas eu tenho certeza que são jogadores que vão crescer fisicamente, com entendimento de jogo, e a gente já espera poder utilizá-los também. Em janeiro, já no próprio Campeonato Baiano, espera poder utilizar esses jogadores. Agora, o Juan Pablo, infelizmente, ele ficou muito tempo machucado esse ano. E quando nós recuperamos ele praticamente, ele entrou em 1 ou 2 jogos aqui e já foi para a seleção brasileira. Mas é um jogador que eu acho que com certeza, vai se desenvolver com o passar do tempo ainda mais e vai ser útil ao Bahia no futuro. Professor Rogério, boa noite. Ícaro Caldas, Barão ao vivo. Do ano passado para cá, a sua equipe mudou. Hoje o Bahia de 2025 joga muito mais com os pontas, tanto o Pulga quanto o Ademir. Por que o senhor mudou essa forma? Foi com a chegada de William José? Ele acabou até dando uma declaração, não lembro se foi essa semana ou na semana passada, que o senhor ligou para ele, falou que ele iria marcar volante e tal. E hoje o Bahia é muito mais de jogar por fora, em situação de colocar os pontas em 1 contra 1, e ele tem feito muitos gols com muita assistência dos pontos. Por que essa mudança? Bom, pela característica do time, né? Ano passado nós jogávamos com Cauli por dentro, com Everaldo e Tassiano por fora, né? Foi a tônica do ano nosso, de 24, né? Para esse ano já veio a vinda do Pulga, já muda bastante isso, né? A própria saída do Tassiano, a venda do Tassiano, muda totalmente a característica da equipe. Então, ela joga hoje a própria adaptação do ano passado para esse ano do Juba, jogando muitas vezes por dentro, como foi o caso hoje. Então, assim, nós mudamos. É uma equipe até parecida no marcar, né, e tudo, mas que tem característica distinta. Acho que é uma equipe mais vistosa, que joga, é mais aguda, né, que tem muito 1 contra 1. Hoje não teve tanta vantagem no primeiro tempo, mas é a montagem que foi feita para esse ano. Uma pena, o Sanabria, por exemplo, chegou e jogou quando o Pulga estava machucado. Quando o Pulga se recupera, e eu acho que ainda está sofrendo um pouco, o Pulga não é ainda o mesmo Pulga de antes da lesão, só que a gente ficou sempre apertado nesse sentido dos pontas, né? São os 3 pontas com características, Sanabria, Pulga e Ademir. Cada um teve seu
seu tempo parado, seu tempo lesionado, e aí você tem que mudar as características do time quando você troca, muitas vezes, como hoje foi questionado, do Thiago ir para dentro, e aí o lateral passando por fora, né? Mas eu acho que o Juba, nós adaptamos ele a uma nova função, e nós demos mais oportunidade para os jogadores de fora. O William, eu até acho que o William rende mais com 2 atacantes. O William rende mais, porque o William gosta muito de sair da área, ele quase nunca está lá dentro. O William é um grande finalizador, finaliza muito bem com o pé, faz o time fluir, jogar, mas ele não é um grande cabeceador, não é um jogador que está ali na área, apesar de ser alto e tudo, não é o principal do William, né? O principal dele é fazer jogar. Então o William rende mais com outro atacante. Aí entra o problema que nós vendemos o Lúcio, né? Teve uma oferta irrecusável do clube pelo Lúcio, e a janela já estava fechada. Nós trabalhamos muito o Thiago para fazer essa função, e são hoje os 2 jogadores que a gente tem para essa função. Então, assim, tudo que a gente faz, qualquer opção que a gente comece jogando, a gente normalmente acaba de maneira diferente, porque são jogadores de características distintas que nós temos no elenco. Boa noite.